Salmo de número 127, que diz: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Até aqui, até o versículo 5, todo o Salmo 127, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja a aplicar a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o orgulho, a soberba, a altivez de espírito, a prepotência, são um dos piores inimigos que enfrentamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui neste mundo, da nossa vida e da nossa vida cristã. Repetindo, o orgulho é um dos piores inimigos que enfrentamos ao longo da jornada e jornada cristã. Diferentemente do diabo, diferentemente do mundo, que são adversários que vêm contra nós, a soberba é um problema que brota de dentro de nós, dos nossos corações. Ela, a soberba, deseja se manifestar em todos os momentos da nossa vida, até mesmo naqueles instantes em que a gente procura agradar a Deus, fazer a sua vontade e muitas vezes vem travestido de autojustiça. Por isso, repito, o orgulho é um dos piores inimigos que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui neste mundo. É o orgulho, meus irmãos, meus amigos, que nos leva a viver independente de Deus. É o orgulho que nos leva a viver independente de Deus. Ele se manifesta na nossa autodeterminação, ou seja, aquele pensamento que muitas vezes nós temos: eu quero fazer tudo, eu quero fazer toda a minha vontade. Mas não só isso, o orgulho, ele se manifesta também na nossa autossuficiência. Eu posso fazer tudo, eu posso fazer toda a minha vontade. A grande questão é que o orgulho, ele nos incita, sim, o orgulho, ele nos incita a pensar que nós somos, a pensar que nós temos, a pensar que nós fazemos alguma coisa boa, quando na verdade não é assim, e a prática vai evidenciar esse fato, vai evidenciar essa triste realidade. O Salmo 127, que foi esse texto que nós acabamos de ler, procura desfazer dessa ideia, ou seja, do orgulho ou da influência do orgulho em relação às nossas vidas. Em resumo, meus irmãos, em resumo, meus amigos, o Salmo de número 127 nos ensina a viver dependente de Deus em tudo que nós realizamos, em tudo que nós fazemos. Se nós pudéssemos resumir esse salmo, se nós pudéssemos sintetizar esse trecho que nós acabamos de ler, nós poderíamos resumi-lo, nós poderíamos sintetizá-lo justamente dessa forma, ou seja, esse texto, repito, ele nos ensina a viver dependente de Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos. É por isso que nós observamos ao longo desse salmo algumas expressões. Se o Senhor não, então isso mostra a necessidade que a gente tem de depender tudo na nossa vida, sobretudo aquilo que nós fazemos, às mãos de Deus, às mãos do nosso Senhor. Conforme nós observamos aqui nesse salmo, na sua descrição, esse salmo, o salmo de número 127, ele foi escrito pelo rei Salomão,
o filho de Davi. Ele foi escrito, meus irmãos, ele foi escrito, meus amigos, no período em que Salomão ele estava construindo o templo, a casa de Deus, a casa de adoração. Mas não só isso. Esse texto ele foi escrito quando Salomão ele também estava edificando o palácio do rei, o palácio real. É por isso que ele fala em edificar a casa, e a gente vê isso logo na parte inicial desse salmo. Por isso, esse salmo 127, ele acabou sendo inserido dentro do cancioneiro do povo de Deus, do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Além disso, meus irmãos, além disso, meus amigos, esse salmo, ele teve uma ampla utilização no período da reconstrução da cidade de Jerusalém. Conforme nós sabemos, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Lá passou 70 anos no exílio, mas sob a determinação divina, o povo retornou para Jerusalém. Com que objetivo? Reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir por extensão toda a cidade. Esse período de retorno do exílio, foi um período extremamente complicado, foi um período extremamente difícil para o povo de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Ao longo de todo esse processo de reconstrução da casa de Deus, dos muros e da própria cidade, muitos inimigos, mas muitos inimigos mesmos se levantaram para poder paralisar e, se possível, destruir tudo aquilo que já havia sido feito em relação à reconstrução da cidade. É por isso que nesse texto a gente vê a questão dos inimigos que são citados. Se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Então, isso se dá justamente por causa desse contexto de oposição, de dificuldade pelo qual passou o povo de Deus nesse processo de retorno para a cidade de Jerusalém. Assim, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, quer seja no período de Salomão, quer seja no período de Esdras e Neemias, o fato é, se Deus não estiver à frente, de nada adianta qualquer esforço que porventura nós venhamos a empreender. Essa é a visão de Salomão a escrever o Salmo. Essa foi a perspectiva no período de Esdras e Neemias, dadas as circunstâncias adversas vivenciadas pelo povo de Deus, e a grande verdade que estabelece é justamente esta: nós precisamos depender de Deus para tudo, absolutamente tudo o que nós realizamos nesta vida. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, com base nesse texto, com base nessa passagem, nós iremos considerar, pela graça de Deus, algumas áreas da nossa vida que são destacadas aqui por Salomão, em que nós precisamos, em que nós dependemos de Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o título da nossa mensagem na noite de hoje é Vivendo na Dependência de Deus. Vivendo na dependência de Deus. E aqui, Salomão destaca 1, 2, 3, 4 áreas fundamentais das nossas vidas em que nós precisamos de Deus, em que nós precisamos do Senhor, e de maneira nenhuma nós podemos viver à parte de Deus ou distanciados do Senhor. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então essas áreas? Quais são então esses aspectos da nossa vida onde nós temos dependência, onde nós carecemos de Deus, para que assim a gente possa levar adiante a nossa vida ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós dependemos de Deus para os projetos desta vida. Nós dependemos de Deus para os projetos desta vida. Vejam aí a parte inicial do versículo 1, Salmo 127, verso 1, a parte inicial do versículo de número 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão, ele inicia aqui esse texto mostrando, meus irmãos, mostrando, meus amigos, a necessidade que nós temos de Deus para que Ele esteja à frente de todos os nossos empreendimentos. Em resumo, o que a gente aprende aqui nessa primeira parte do Salmo é justamente isso, a necessidade, a carência que nós temos de Deus para que Ele esteja à frente de todos os nossos empreendimentos. Em um sentido específico, ele está aqui, no caso Salomão, se referindo à construção de uma casa. E conforme nós falamos, esse salmo ele foi elaborado, ele foi composto quando Salomão ele estava construindo o templo de Deus, quando Salomão ele estava construindo o palácio real. E aí, quando você analisa esse contexto, quando você analisa a realidade vivenciada por Salomão ali naquele período, uma coisa muito interessante nos chama a atenção. E que coisa é? Quando Salomão ele estava construindo a casa de Deus, Davi, que foi o seu antecessor, seu pai, ele já havia deixado recursos suficientes para que aquela obra de construção do templo, de construção da casa do Senhor, ela pudesse ser realizada, ela pudesse ser concluída. Não só isso. Nesse período também, Salomão ele tinha à sua disposição trabalhadores especializados para poder terminar, para poder dar andamento àquela obra. E não só isso, Israel chegou até receber ajuda, auxílio de outros países em termos de material, em termos até mesmo de trabalhadores, para que eles pudessem ser aplicados na construção do templo, da casa de Deus. Contudo, Salomão, não obstante todos esses privilégios, ele é consciente de que se Deus não estivesse à frente daquela empreitada, daquele trabalho, daquela obra, era inútil qualquer esforço, não só empreendido por ele, Salomão, mas por todas as pessoas que estavam envolvidas ali naquela obra. E a partir desse entendimento, a partir dessa compreensão, nós podemos aprender, meus irmãos, nós podemos entender, meus amigos, um princípio extremamente interessante e importante para a nossa vida. E que princípio é? Todos os nossos projetos, eles devem estar sob orientação, sob a capacitação e sob o fortalecimento de Deus em relação às nossas vidas. Pense numa verdade, pense num princípio que deve calar profundamente aos nossos corações. Repito, todos os nossos projetos, eles devem estar sob a orientação, sob a capacitação e sob o fortalecimento de Deus. Os nossos empreendimentos, meus irmãos, meus amigos, eles não devem ser separados da nossa vida com Deus, da nossa vida com o Senhor. Não, jamais. Nós somos seres responsáveis? Sim. Deus nos chama para cumprir as nossas obrigações? Sim. Nós temos o nosso compromisso no que tange o mundo secular, os nossos trabalhos, as nossas atividades, as nossas responsabilidades, os nossos empreendimentos, com toda certeza. Ninguém nega essa realidade. Tudo na nossa vida, quer seja o nosso estudo, quer seja o nosso curso, quer seja o nosso trabalho, quer seja a nossa empresa, quer seja os demais projetos, tudo deve ser feito debaixo da vontade, sob a capacitação, a orientação e o fortalecimento de Deus em relação às nossas vidas. Na medida em que nós agimos contrariamente a esse fato, nós acabamos praticando aquilo que nós chamamos de ateísmo prático, que é viver como se Deus não existisse, ou fazer separações em relação à nossa vida. Aqui é a minha vida espiritual, aqui é a minha vida eclesiástica, essa eu vou levando segundo o propósito de Deus, mas aqui está a minha vida secular e essa eu dou andamento segundo eu quero, na minha força, na minha dependência. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, de forma alguma. Até porque se esse for o nosso pensamento, até porque se essa for a nossa atitude, conforme o Salomão aqui nos ensina, tudo vai ser vão, tudo vai ser inútil, não vai servir para nada, absolutamente nada. Por quê? É a primeira área.
Por quê? É o primeiro aspecto da nossa vida em que nós dependemos e dependemos de Deus, ou seja, os nossos projetos, os nossos empreendimentos, os nossos trabalhos, enfim, tudo isso que a gente realiza naquilo que nós chamamos da nossa vida secular, vamos assim dizer. Então, aqui nós temos a primeira área, aqui nós temos o primeiro aspecto da nossa vida em que nós dependemos de Deus, ou seja, em relação aos nossos projetos. Contudo, conforme nós vemos aqui no texto, seguindo a sua sequência, nós nos deparamos numa segunda área da nossa vida em que também nós dependemos de Deus. Ou seja, nós dependemos de Deus para proteger a nossa vida. Nós precisamos e dependemos de Deus para proteger a nossa vida. Veja aí, no versículo 1, na parte B do versículo 1, o que Salomão ele está a nos falar aqui nesse trecho. Ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Salomão, ele prossegue, destacando outra área em que nós precisamos, em que nós carecemos de Deus. E que área é? A nossa segurança. E que área é? A nossa proteção. Foi durante o reinado do rei Salomão que a cidade de Jerusalém, ela teve os seus muros levantados e conseguiu fechar todos os lados da cidade de Jerusalém. Foi Salomão que fez isso. No tempo de Salomão, existiam os turnos dos sentinelas ou das sentinelas que se revezavam, dando proteção e segurança à cidade. Conforme nós vimos na nossa última meditação, a cidade de Jerusalém ela ficava rodeada de montes. De certa forma, era uma forma de proteção. Contudo, apesar de tudo isso, se Deus não guardasse, se Deus não protegesse, se Deus não estivesse ali guardando o seu povo, eles estariam desprotegidos da mesma forma, da mesma maneira. E aqui você observa um outro princípio que deve ser aprendido por cada um de nós que tememos a Deus, que tememos o Senhor. Ou seja, a nossa segurança, meus irmãos, a nossa segurança, minhas irmãs, ela vem única e exclusivamente de Deus. A nossa segurança, ela vem única e exclusivamente de Deus. Hoje, na nossa vida cotidiana, nós temos inúmeros meios, nós temos inúmeros recursos que, de certa forma, entre aspas, nos proporcionam certa segurança. Tanto é que nós temos plano de saúde, nós temos seguros de vida, nós temos seguro em relação aos nossos carros, nós temos segurança privada e por aí vai. Contudo, na verdade, quem nos guarda? Contudo, na verdade, quem nos protege de maneira diária e de maneira contínua é o nosso Deus. É claro, meus irmãos, é claro, meus amigos, que isso não significa dizer que na prática nós devemos ser relaxados com a nossa proteção. Não, nós devemos ser precavidos e a Bíblia nos aconselha a agir dessa forma. Todavia, se Deus não nos proteger, todos esses benefícios que nós temos, eles são inúteis. Por quê? Em última instância, a nossa segurança, a nossa proteção, ela não vem de pessoas, ela não vem de coisas, mas sim vem da pessoa do nosso Deus, da pessoa do nosso Senhor. Então, é uma segunda área que nós dependemos de Deus. É uma segunda área em que nós carecemos do Senhor. Carecemos de Deus em relação aos projetos da nossa vida, carecemos de Deus para nos proteger nesta vida, mas não só isso. Em terceiro lugar, nós dependemos de Deus para nos sustentar nesta vida. Nós dependemos de Deus para nos sustentar nesta vida. Olha só o que nos diz o versículo 2, Salmo 127, somente o versículo de número 2. Diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Veja,
aos seus amados, ele, no caso Deus, o dá enquanto dormem. Então aqui Salomão, ele avança, mostrando, meus irmãos, mostrando, meus amigos, que o trabalho demasiado, que o esforço demasiado, ele não garante o nosso sustento, o nosso amparo material aqui neste mundo, se Deus não nos suprir de maneira verdadeira. É interessante que o relato aqui descreve alguém que vive para o trabalho, levanta cedo, dorme tarde, investe boa parte do seu tempo trabalhando, labutando, se esforçando. Contudo, o texto diz que para o nosso sustento, tudo isso é inútil se Deus, através do nosso trabalho, se Deus, através da nossa dependência dele, não nos suprir das nossas necessidades. Aqui necessidades físicas, aqui necessidades materiais, que todos nós, enquanto seres humanos, nós temos ao longo da nossa caminhada. Então, nós também dependemos de Deus nesse aspecto, nós também dependemos de Deus nesta área específica da nossa vida. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, nós aprendemos uma outra lição para nós. Ou seja, é Deus, meus irmãos, é Deus, meus amigos, quem sempre estará nos sustentando ao longo dessa vida. Isso acontece pelo menos de duas formas. Isso acontece pelo menos de duas maneiras. Deus, ele nos sustenta através do nosso próprio trabalho, nos dando força, nos dando condições, abrindo portas, e, enfim, fazendo com que, no exercício do nosso compromisso, ele venha nos sustentar. Deus, em segundo lugar, nos sustenta ou nos auxilia usando pessoas nesse fim, nesse objetivo. Contudo, sendo por um lado, sendo por outro lado, a grande verdade que permanece é: o nosso sustento depende de Deus, o nosso sustento depende do Senhor. É claro que nesse ponto existe uma observação a ser feita. Não significa dizer que a Bíblia aqui esteja apoiando o ócio e a preguiça, não, muito pelo contrário. O próprio Salomão, quando ele escreveu o livro de Provérbios, lá no capítulo 6, lá no versículo 6, ele mandou nós considerarmos com o exemplo da formiga, dado o seu trabalho, dado o seu esforço, dado o seu envolvimento para poder buscar o seu alimento. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Contudo, essa responsabilidade, ela deve ser exercida dentro de um espírito de dependência de Deus, através do nosso esforço, através da nossa labuta, na nossa dependência de Deus, ele vai suprindo todas as nossas necessidades. Por quê? Porque é uma outra área, porque é um outro aspecto nesta vida que nós dependemos de Deus, ou seja, para o nosso sustento. Então, a terceira área em que nós dependemos de Deus, em que nós dependemos do Senhor. Dependemos de Deus em relação aos projetos dessa vida, dependemos de Deus para que esteja nos protegendo nesta vida, dependemos de Deus para que esteja nos sustentando nesta vida, mas não só isso. Em quarto e último lugar, nós dependemos de Deus para a nossa vida em família. Nós dependemos de Deus para a nossa vida em família. Olhem só, meus irmãos, olhem só, meus amigos, o que a gente lê entre os versículos 3 até o versículo 5, final do Salmo, mostrando essa dependência, essa outra área da nossa vida em família, da nossa vida familiar, em que também nós dependemos do nosso Deus. Olhem só o que Salomão aqui nos ensina nesse trecho, versículo 3 até o versículo de número 5. Ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus ou com os inimigos à porta. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Salomão fala. Ele fala dos filhos como bênçãos de Deus para a nossa vida, no sentido específico, para a nossa vida em família, para a nossa vida familiar. Salomão aqui faz algumas descrições
do que seja filhos dentro dessa perspectiva. E a partir dessas descrições que ele faz dos filhos, a gente percebe como Deus ele é responsável pela nossa existência em termos de vida em família e pela manutenção em si da nossa própria família. Então, Salomão faz pelo menos 4 descrições do que são os nossos filhos para comprovar a dependência que nós temos de Deus na nossa área e área familiar. Em primeiro lugar, Salomão descreve os nossos filhos como herança. Essa palavra herança que Salomão usa aqui, descrevendo assim os filhos, significa força, significa segurança, significa sensação de permanência. E aqui a gente aprende que é a partir dos filhos que são dados por Deus, que não só o nome, mas também os valores familiares, eles são passados para as demais gerações. Olha só que coisa interessante, olha só que coisa bonita. Mas não só isso. Salomão, ele descreve aqui os filhos como galardão. A palavra galardão aqui, ela serve para descrever, no sentido específico, um salário pago. Ela serve para descrever uma recompensa que você recebe por ter prestado uma atitude de fidelidade. São nesses termos que Salomão ele descreve aqui os filhos. E aqui a gente aprende que os filhos, eles são recompensas dadas por Deus aos seus pais. Olha só que privilégio, olha só que bênção. Mas não só isso. Em terceiro lugar, os filhos aqui, eles são descritos como flechas. Dentro do contexto do Antigo Testamento, flechas, elas eram armas de defesa. E aqui, Salomão, ele está ensinando que, dentro daquele contexto, no contexto oriental, no contexto do Antigo Testamento, os filhos, eles tinham como função defender a causa dos pais. Os filhos, eles tinham como função sustentar os pais quando eles chegavam à idade de mais velhice e não podiam se sustentar. Então, Deus, ele nos dá filhos para que possam servir, para nós que somos pais, servirem de protetores, servirem de defesas ao longo do restante da nossa vida aqui para frente. Mas não só isso. Salomão, ele descreve os filhos como motivo de alegria. É por isso que ele fala, lá no versículo de número 5, feliz o homem, mais que feliz é o homem, que enche dele a sua aljava. Então, os filhos, dentro de uma visão bíblica, eles são sempre vistos como aquilo que protege, aquilo que proporciona alegria e satisfação. Então, a partir dessas 4 descrições que Salomão faz em relação aos filhos, deles serem herança, deles serem galardão, deles serem flechas, deles serem motivo de bênção, Salomão ele resume que a nossa vida familiar, ela depende de Deus, porque os filhos, os nossos filhos, eles vêm diretamente de Deus, diretamente do Senhor. E isso nos ensina, meus irmãos, isso nos ensina, meus amigos, que nós dependemos de Deus também para a nossa existência, para a manutenção da nossa vida enquanto famílias. A família é um projeto de Deus. A família ela foi criada pelo Senhor e é através da família que Deus ele sustenta não só a sociedade, é através da família que Deus também sustenta a própria igreja de Jesus Cristo, porque não só a nossa sociedade, mas também a nossa igreja, ela é composta de quê? De famílias que em última instância são compostas ou são criadas, melhor dizendo, pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor. Então, a nossa vida em família, a nossa vida em familiar, ela deve ser vivida também dentro dessa perspectiva. Dependemos de Deus, carecemos do Senhor, porque da mesma forma que Ele nos dá os filhos, Ele nos mantém na nossa vida em família. Ele cumpre o seu propósito na nossa vida em família. Então, não existe vida familiar sem que nós dependamos de Deus, sem que nós dependamos do Senhor. Essa é a visão que Salomão, inspirado por Deus, nos dá nessa passagem. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vimos que o peregrino, ao longo da sua peregrinação aqui neste mundo, ele vive
não de qualquer forma. Ele vive não de qualquer maneira, mas o peregrino, ao longo da sua jornada aqui neste mundo, ele deve viver na dependência de Deus, na dependência do Senhor, em 4 áreas que são fundamentais para a nossa vida, só para resumir, porque todas as áreas da nossa vida nós carecemos de Deus. Mas no sentido específico, nós carecemos de Deus para os projetos da nossa vida. No sentido específico, nós carecemos de Deus para a nossa proteção nesta vida. Nós também carecemos de Deus para a nossa manutenção, para o nosso sustento nesta vida. E precisamos de Deus para poder viver e viver em nossa vida, em termos de família, viver a nossa vida num sentido familiar. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas quais são as lições, quais são os desafios de ordem mais direta, de ordem mais prática, que todas essas verdades elas nos ensinam? Separei pelo menos 3, bem rápidas, para a gente poder concluir a nossa mensagem na noite de hoje. Ou seja, diante de tudo aquilo que nós vimos, diante de tudo aquilo que nós observamos, ou seja, essa dependência que nós temos de Deus, quer seja nos projetos da nossa vida, quer seja na nossa proteção, quer seja no nosso sustento, quer seja na nossa vida familiar, diante de tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos descansar em Deus, diante das inquietações, diante das ansiedades nesta vida. Diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós observamos, nós precisamos descansar em Deus, diante das inquietações e ansiedades desta vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos angustiados com várias pressões ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. É a pressão do sucesso no nosso trabalho, é a pressão de nós termos um futuro estável, seguro. É a pressão em relação ao sucesso da criação dos nossos filhos. É a pressão em relação àquilo que aguarda a nossa saúde no futuro e também no presente. É a pressão da nossa estabilidade financeira. Então, quando você analisa, você vive pressionado por essas coisas. E diante dessa pressão, o que é que a gente deve fazer? Não esquecer da pessoa do nosso Deus, que não é qualquer Deus, mas conforme nós estudamos hoje pela manhã, o nosso Deus, ele é um Deus bondoso, ele é bom. O nosso Deus é um Deus providente e ele cuida de nós. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente não pode viver sufocado nesta vida, ansioso, preocupado, inquieto, com essas pressões que muitas vezes sobrevêm sobre nós. Por quê? Dependemos de Deus. Dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Nós vimos aqui a visão que Salomão tinha sobre essas coisas, que é a mesma visão que eu, que você, que todos nós devemos viver. A nossa vida, ela está na dependência de Deus. É um Deus bom, é o Deus providente, e Ele vai cuidar de mim da melhor forma, da melhor maneira possível. Então, isso traz paz, isso traz alívio ao nosso coração. Repito, diante de tantas pressões que muitas vezes a gente vive ao longo da nossa caminhada. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, lembremos-nos que Deus, ele já supriu a maior necessidade que nós tínhamos nessa vida. E qual era a necessidade maior que nós tínhamos nessa vida? A necessidade de salvação, a necessidade de reconciliação, a necessidade de perdão de pecados, e Deus já fez isso. E é interessante porque Deus, ele já fez isso dando aquilo que ele tinha de melhor à pessoa do seu filho, para que pudesse vir a este mundo, para que pudesse morrer em nosso lugar, para que pudesse sofrer por causa dos nossos pecados. Então, se Deus, meus irmãos, se Deus, minhas irmãs, ele já nos deu Jesus Cristo para nos salvar, ele nos dará as demais coisas para nos sustentar ao longo de toda esta vida, até a consumação da nossa salvação.
A gente tem que partir desse pressuposto. Deus já deu o seu melhor, Deus já deu o seu maior para poder cobrir, para poder nos suprir da grande necessidade que nós tínhamos, não só nesta vida, mas também na eternidade. Então, se Ele já o fez, as demais coisas Ele vai fazer. E o que é que a gente deve, como é que a gente deve se comportar como é que a gente deve se comportar diante disso? Depender, descansar todos os nossos dias na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor. Então lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. E por fim, para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação, por fim, para aquelas pessoas que ainda não experimentam de vida eterna, meu amigo, minha amiga, atente para o convite do Evangelho que lhe chama para descansar na pessoa de Jesus Cristo. Atente para o convite do Evangelho que lhe chama a descansar na pessoa de Jesus Cristo. Porque foi Ele mesmo que falou. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 até o versículo 29, Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E complementou o Senhor Jesus Cristo: e achareis descanso para a vossa alma. Se você analisar, se você fazer uma autoavaliação, você vai ver que não existe descanso, não existe paz em relação à sua alma. Não só no que diz respeito às coisas terrenas, mas sobretudo aquilo que lhe aguarda na eternidade. Muitas vezes você nem expressa essa angústia que muitas vezes vivencia no seu coração, mas ela é real, ela é verdadeira. E é justamente por causa disso que Cristo lhe faz esse convite. A quê? A que você se volte para Ele. A quê? A que você possa encontrar paz nele. E essa paz, ela só pode ser encontrada, ela só pode ser experimentada quando você reconhecer os seus pecados, as suas transgressões, e confessar que Jesus Cristo é Salvador e que Ele é capaz de perdoar todos os teus pecados. Então, meu amigo, minha amiga, faça isso hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Achegue-se a Cristo, encontre paz, encontre alegria, encontre descanso e viva na dependência de Deus ao longo do restante da sua vida, para que assim, na eternidade, você possa viver na comunhão com Deus. Esse é o nosso desejo, meus irmãos, esse é o nosso desejo, meus amigos, para todos nós na noite de hoje, para que, a exemplo do que aconteceu com Salomão, vivamos toda a nossa vida em independência de Deus, independência do Senhor, fugindo do orgulho, mas vivendo em humildade, com o coração contrito, e assim vivermos, sobretudo, debaixo da vontade de Deus em relação à nossa vida. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua palavra em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo, o nosso grande e bondoso Salvador. Amém.